Olá, quinto ano, dando continuidade aos nossos estudos. Agora a gente vai estudar História, tá? A gente vai continuar no capítulo 5. A gente vai falar um pouquinho sobre a independência do Brasil, tá? A gente começou falando aí o Brasil no século XIX. Então, continuando aí o capítulo 5, vocês vão me acompanhar da página 271 até a 288. Então, olha só. Página 271. Então, com o fim da guerra que ocorria, na Europa, o Dom João ele retornou para Portugal em 1821 e deixou quem? Ele deixou o seu filho Dom Pedro para administrar o Brasil de acordo aí com as ordens que vinham da Europa, tá? Então, nessa época, muitos políticos portugueses e parte da população de Portugal passaram a exigir que o Dom Pedro retornasse a Lisboa. Eles também queriam a volta do pacto colonial, porém alguns influentes aí, da sociedade brasileira da época, como alguns políticos, comerciantes, fazendeiros, eles não estavam de acordo com essas exigências. Então, com o apoio, desses grupos, no dia 7 de setembro de 1822, o Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, tá? Ele assumiu o governo do Império do Brasil com o título de Imperador de Dom Pedro I. Então, vocês têm a imagem aí, tá? Uma pintura aí sobre óleo, E tem um pouquinho aí falando sobre essa permanência pós-independência. Então, agora a gente vai falar um pouquinho, tá? Sobre o primeiro reinado dele. Então, o Dom Pedro ele governou do período de 1822 e 1831. Esse período ficou conhecido como o primeiro reinado. Então, uma das primeiras medidas adotadas por ele foi a convocação de Assembleia Constituinte formada por senadores e deputados para elaborar a Constituição para o Brasil. Então, o imperador brasileiro, no entanto, ele entrou em conflito com alguns membros da Assembleia. Então, em 1824, ele decidiu impor à população de forma autoritária uma Constituição que fosse favorável aos seus próprios interesses. Então, ele queria cuidar dos interesses dele, tá? Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o Dom Pedro ele instituiu o poder moderador, que era o quê? Permitia que o imperador interferisse em outras instâncias políticas, concedendo plenos poderes aos governantes, tá? Então, nós temos aí uma imagem do Dom Pedro, tá? Queria comentar aqui com vocês que esse autoritarismo aí, foi o quê? Foi uma forma de governo em que os líderes do país não consideram a opinião da população, não respeitam seus direitos e impõem medidas de acordo com os próprios interesses, tá bom? Então, a gente não segue mais essa Constituição feita por Dom Pedro, tá? Queria deixar isso claro para vocês, que atualmente a gente segue aí um conjunto de leis que foi elaborado em 1988, que permite que amplos direitos aos cidadãos diretamente, tá? Do que ocorre na época aí, é diferente do que ocorria na época do Império, tá? Então é isso, então, a gente não segue mais esse regime não, tá bom, gente? O período regencial, ele foi o quê? O Dom Pedro, ele passou a sofrer aí a oposição de grande parte da sociedade brasileira por causa das medidas autoritárias que ele mesmo adotou, Então, por outro lado, a morte de Dom João, em 1826, deixou vago o trono português, mobilizando então grupos que solicitavam o retorno de Dom Pedro I a Portugal, para substituir o pai dele. Então, como o pai dele estava fora e já tinha voltado, eles queriam que o Dom Pedro também voltasse. Só que em 1831, o Dom Pedro, o que ele fez? Ele abdicou do governo brasileiro. Então, ele fez isso. Como eles estavam exigindo que ele voltasse para Portugal, ele abdicou lá do governo, tá? Então, o seu filho, o Dom Pedro de Alcântara,
né, que foi aclamado sucessor do trono, porém ainda era criança, ele não podia assumir o governo. Então, até que ele pudesse, né, até que o sucessor atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes. Tá? Então, esse período foi denominado período regencial, que durou de 1831 até 1840. E essa época foi marcada por grande instabilidade, disputas políticas e diversas revoltas. Então, muitos setores da população se mobilizaram para lutar por melhores condições de vida, claro, e contra as desigualdades e injustiças que estavam acontecendo. Os revoltosos também solicitavam maior participação política para a população, tá? Então, olha só, quando o Dom Pedro de Alcântara, tá? Foi falado que ele teria que assumir, ele tinha apenas 5 anos, tá? Foi quando o pai dele abdicou. Então ele não podia assumir porque com 5 anos não tinha a menor condições dele assumir. Então o período regencial foi esse período que foi marcado, né? Porque ele foi governado por vários regentes. Então olha só, a gente tem uma pintura aí, tá? Mostrando essa revolta, tá? De alguns negros aí. A gente tem aí a Revolução da Farroupilha, que foi de 1835 a 1845, e essa revolta foi uma das mais importantes desse período regencial aí. Então, essas pessoas que governavam temporariamente até que o Dom Pedro de Alcântara pudesse assumir o trono, elas fizeram várias coisas que levou a isso aí, a ter essas revoltas, tá bom? Na página 274 tem algumas atividades para vocês resolverem, tá? Referente aí ao primeiro reinado e ao período regencial. A gente vai dar continuidade agora ao segundo reinado. A gente vai falar um pouquinho o que foi o segundo reinado. Então, em 1840, com o objetivo de colocar fim a esse governo regencial, um grupo de políticos então antecipou a maioridade do Dom Pedro de Alcântara. Então, isso aconteceu com que ele pudesse, então, assumir o poder com apenas 14 anos de idade. Tá? Ele foi coroado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro II. E esse episódio ficou conhecido como o golpe da maioridade. Então, olha só, acabou que eles reduziram aí o tempo, né, de idade, acabou antecipando. E esse período, então, ficou conhecido como o golpe da maioridade. Antecipou-se muito, né? Então, o início do seu governo foi marcado aí por várias revoltas, né? Estabilidade política do país, colocando fim, aos poucos, às revoltas iniciadas no período regencial. Então, acabou que o governo ele ficou um pouco mais estável, tá? Quando ele assumiu o trono. O Dom Pedro II, ele governou o país por 49 anos. Então, nesse período, que ficou conhecido como Segundo Reinado, diversas transformações ocorreram no Brasil. Então, tem uma linha do tempo aí que vocês vão observar, tá? O ano que o Dom Pedro tornou-se imperador, que foi em 1840. Aí, em 1850, nós tivemos a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil. Em 1871 teve a aprovação da Lei do Ventre Livre. E em 1888 nós tivemos aí a assinatura da Lei Áurea, que oficialmente põe fim à escravidão do Brasil. E por último, a gente teve em 1889 a proclamação da República, tá? Então, passou-se entre o golpe da maioridade e a proclamação da República, passou aí 49 anos, tá, pessoal? Agora a gente vai falar um pouquinho da ascensão do café, que foi ao longo do século XIX, né? O café tornou-se o produto mais importante da nossa economia brasileira. Então, com o aumento do seu consumo nos Estados Unidos e na Europa, a exportação do café tornou-se bastante lucrativa, tá? Assim, esse produto passou a ser amplamente cultivado na região sudeste
e principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Então, com essa modernização aí do Brasil, a exportação do café ele causou diversas transformações na região sudeste do país, onde estava concentrada a maior parte dos cafezais. Então, até meados do século XIX, o transporte de grande parte do café era feito no lombo de mulas. Só que isso foi ficando difícil. Então, a expansão das lavouras cafeeiras para o interior do estado de São Paulo tornou-se muito grande a distância entre as fazendas de café e os portos aí para exportação. Então, para escoar um pouco a produção, foram construídas o quê? Que a gente falou aqui na página 275. Foi inaugurada em 1854 a primeira ferrovia do Brasil, tá? Então, a gente tem aí que foi construída em diversas ferrovias. Você tem a imagem aí de uma, né? O viaduto da Serra, que representa uma das primeiras ferrovias do Brasil, ligando as cidades de São Paulo e Santos. E a gente tem também um mapinha aí que vocês podem observar, tá? Sobre a expansão dessas ferrovias em São Paulo. Com isso, então, pessoal, o crescimento da urbanização foi acontecendo de forma gradativa, né? Então, o lucro gerado aí pelas exportações do café impulsionou também o quê? A urbanização do Brasil. A instalação de ferrovias propiciou então a criação de diversas cidades próximas aonde? Às suas estações. Nas cidades que já existiam a chegada das ferrovias, acabou que esse crescimento aí foi acelerado. E o desenvolvimento dessas cidades acabou gerando aí a implantação de diversos serviços públicos, como água, esgoto, iluminação, a iluminação a gás, deixar bem claro para vocês, e o transporte urbano. Então tem um texto aí, tá, que fala dessa questão das estradas, né, que a chegada da estrada de ferro foi um marco importantíssimo para as cidades mais antigas e também para as vilas, né, que foram recém-fundadas em frente aí às pioneiras produções de café. Então, ao longo aí, as estações se tornavam um pouco mais movimentadas, exigindo o quê? Exigindo melhorias de acesso e uma infraestrutura aí de hotéis, de armazém, de lojas, que tivesse a capacidade de abrigar essas mercadorias para atender a população que estava chegando, tá? Então, a prosperidade ela acabou, ela atraiu novos moradores, como os funcionários públicos, empregados de ferrovias, profissionais liberais, negociantes, artesãos, além dos fazendeiros e das suas famílias, né, que já moravam lá e que puderam residir longe das suas propriedades. Então a gente tem a imagem da Avenida Paulista no ano de 1902, olha como era bem arborizada, ainda é bem arborizada, mas não tanto quanto antigamente. E na página 278 tem algumas atividades para vocês resolverem, tá? Relacionado aí aos principais produtos exportados pelo Brasil. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o cultivo, né, do café, sobre os trabalhadores escravizados aí o café, que esse cultivo era realizado nas grandes fazendas, né, conforme a gente tinha falado, e fazendas principalmente por africanos escravizados. Também a gente já tinha falado sobre isso, né? Que eles foram trazidos para trabalhar nas regiões dos minérios e também no cultivo de café. Então, após uma forte pressão da Inglaterra, em 1850, conforme eu falei naquela linha do tempo, foi aprovada a Lei Eusébio de Queiroz. O que essa lei dizia? Que proibia o tráfico de pessoas escravizadas da África para o Brasil. E alguns anos depois, em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que concedeu aí liberdade a todos os filhos de mães escravas nascidos a partir dessa época, tá? Então, para continuar utilizando pessoas escravizadas em suas fazendas, os cafeicultores tiveram que comprar, né, passaram a comprar eles em outras regiões do país, principalmente no Nordeste brasileiro. Então, entretanto, diante da dificuldade cada vez maior de fazer, né, o uso da mão de obra escravizada de alguns fazendeiros,
encontrou-se uma outra solução. E sabe qual foi essa solução? Foi estimular a vinda de imigrantes. Então, assim, muitas fazendas, pouco a pouco, os trabalhadores livres foram substituídos por quem? Foram substituídos aí por trabalhadores escravizados nas lavouras, que eram esses imigrantes que estavam vindo para cá. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem, escravos na colheita de café, tá? Isso foi em 1882. Então, essa pressão inglesa aí aconteceu por quê? Porque no século XIX, a Inglaterra era um país industrializado e que procurava ampliar esse mercado consumidor dos seus produtos. Então, os ingleses passaram a pressionar os outros países a substituírem o trabalho escravizado pelo assalariado, que é aquele que a gente já falou um pouquinho, que eles recebiam, né, um dinheiro pelo trabalho que eles realizavam. Então, com essa medida, eles esperavam que mais pessoas tivessem condições de comprar os seus produtos, porque se as pessoas tivessem um salário, então elas podiam comprar produtos. Então, por isso que a Inglaterra, ela pressionou para que eles recebessem um salário. Não foi, de certa forma, para ajudar, mas sim para contribuir, tá? Para crescer aí as vendas, tá bom? Aí aconteceu o movimento abolicionista, né? Desde a aprovação da lei Eusébio de Queiroz em 1850, que foi o debate sobre a escravidão, né? Sobre o fim da escravidão. Ele tornou-se muito frequente entre a população brasileira. E ao longo dos anos, as pessoas de diversos grupos sociais, como alguns escritores, advogados, jornalistas, políticos, eles passaram a defender a abolição da escravidão. Então, aos poucos, foi se organizando aí grupos e movimentos abolicionistas que se uniu à luta dos escravizados, tá? Então, no dia 13 de maio de 1888, finalmente o governo brasileiro aprovou a Lei Áurea, que colocou fim à escravidão. Então, vocês podem ler aí, tá? Um pouquinho sobre esse movimento abolicionista. E depois eu quero que vocês estabeleçam aí para mim uma relação entre as charges, né? Esse desenho que está aí, e entre o texto citado. Então, vocês vão ter que ler aí, vão ter que ler esse texto para poder conseguir estabelecer essa relação, tá, pessoal? Na página 281, a gente tem também algumas atividades. E para a gente finalizar aqui, eu vou falar agora sobre esses imigrantes no Brasil, tá? Que durante o século XIX, milhares e milhares de imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Então, eles começaram a chegar no país em 1819, quando um grande grupo, né, estabeleceu aí em Nova Friburgo, e depois foram chegando aí outros grupos de imigrantes também aqui no Rio de Janeiro, como os europeus, os alemães, os italianos, e que começaram a formar aí colônias em diversos lugares do Brasil, principalmente no sul do país. E em 1870, houve um crescimento de fluxo migratório bem grande para o Brasil. Parte dos imigrantes continuou a formar colônias no país, porém, nesse período, os cafeicultores brasileiros, eles procuravam o quê? Uma solução ainda para essa falta de mão de obra nas suas propriedades, né? Então, eles utilizavam diversos meios de propaganda e os cafeicultores, eles passaram a incentivar o quê? A vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. Então, assim, muitos dos imigrantes que vieram para o nosso país eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. E no início, os fazendeiros financiavam a vinda deles para cá, eles custeavam, eles pagavam a vinda dos trabalhadores, né? Eles pagavam a despesa de viagem e de hospedagem para que eles viessem. Depois, no final do século XIX, quem passou a fazer isso foi o governo brasileiro. Ele assumiu esse custo desse tipo de imigração. Então, isso acabou motivando aí a maior parte dos imigrantes que vieram para o Brasil no século XIX, tá? Porque também nesse período, a Europa ela passou por uma grave crise econômica e social. Então, muitos pequenos produtores rurais não conseguiam manter as suas propriedades. Então, acabou que a população europeia passava por um grande crescimento sem que as vagas de emprego nas cidades crescessem na mesma quantidade. Então, alguns países como a Itália enfrentavam vários conflitos políticos e guerras. Então, eles acabaram
que eles viajavam em péssimas condições, mas para chegar aqui no Brasil. Então, navios que tinham capacidade para 600 pessoas acabavam transportando 2.500 pessoas. Além disso, os imigrantes eles enfrentavam grandes problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. A gente tem uma imagem aí, né, dos imigrantes italianos que aguardavam o embarque para o Brasil em 1910. Então vocês podem observar a quantidade de coisas que eles traziam porque eles estavam indo embora. Então, pessoal, para a gente finalizar, tem atividades aí para vocês realizarem na página 284. O texto fala um pouquinho sobre a imigração do Brasil. E vocês também vão aproveitar e realizar essas atividades de fixação da página 287 e 288. E assim a gente encerra a nossa atividade nessa aula de história, nosso módulo de história, ele acaba, tá bom? E a gente vai continuar nas lives com as correções, tá bom? Então, beijos para vocês e até a próxima!